Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai apresentar o podcast Pode Isso, da Sala, produzido pelo segundo ano Alfa, @. E hoje a gente vai abordar, nesse episódio, o tema da desigualdade social e a tecnologia. E com isso eu estou com a professora Vivian Morello, professora de redação, e ela vai ter muita autenticidade para falar do tema. Vamos lá, vamos começar as perguntas. Vivian, esse tema é muito pertinente, né? Porque não tem uma época da vida do ser humano que não existe uma desigualdade. Então, a gente fez algumas perguntas aqui para te fazer. Vamos lá. O que mais perpetua a desigualdade social? Tipo assim, a falta de políticas públicas ou a falta de empatia da sociedade? Ei, pessoal, prazer estar aqui novamente com vocês. Um beijo para todos vocês que estão ouvindo esse Pode Isso. É isso mesmo? Isso aí. Depois vocês vão fazer os cortes? Agora vai ter que fazer, né? Tá. Não, senão volta aí. Tudo bem, a gente nós vamos ter que fazer. cortar. Tá. Tá vendo? É melhor a gente ir assim. Você quer fazer Porque daí a por gente partes? vai fazendo cortes e vocês vão juntando as falas. Dá pra ser. Pode continuar que a edição resolve tudo. Primeira coisa, a gente precisa entender a respeito da desigualdade social. Né? Muitas pessoas não entendem que a desigualdade social ela tem várias camadas. Né? A desigualdade social ela começa com a falta de informação e o pouco acesso ao conhecimento. Então a gente sabe que, em primeiro lugar, por que existe a desigualdade social? Né? Não dá para ficar só naquele senso comum de que as pessoas acham que de um lado tem as pessoas ricas, que têm acesso a tudo, do outro lado as pessoas que não têm acesso a nada. A gente precisa entender o porquê que isso acontece. Então, o primeiro ponto que eu quero levantar aqui com vocês é que vocês entendam que a desigualdade social ela perpassa pela falta de informação e pouco acesso ao conhecimento, ela perpassa pela lógica capitalista, ela perpassa pela ausência e negligência dos direitos básicos e ela também está vinculada a um contexto de injustiça. Então eu acho que falar de tudo isso fica um pouco complexo. Então a gente vai trabalhar a questão da falta de informação e pouco acesso ao conhecimento. Né? A gente tem que considerar que as pessoas que muitas vezes não têm acesso aos direitos básicos, né, previstos lá na Constituição de 1988, é porque elas não tiveram a oportunidade de estudar. Então a gente tem que considerar a primeira coisa é a falta de informação e pouco acesso ao conhecimento, que vai ser um obstáculo tanto para o desenvolvimento social quanto para o desenvolvimento da pessoa, né? Indivíduos em situação de vulnerabilidade são pessoas que vão ter uma qualidade de vida inferior às demais, né? Então, isso vai limitar a oportunidade de crescimento dessas pessoas de se colocar no mercado de trabalho, vai fomentar o ciclo da pobreza, da exclusão, uma vez que essas pessoas não conseguiram estudar, não conseguiram se manter na escola, por uma outra questão aí que a gente faria falar, né, de um outro tema. Mas, enfim, acho que é isso. Corta! Aí já dá pra ver que acertou a pessoa que escolheu. Eu tá doido. Nossa senhora. Não Porque tem já saiu aí o quê? Outras perguntas? Já fui respondendo? Tem muitas perguntas aqui, mas tipo assim, a gente tem que abranger uma parte mais da tecnologia Tá. também, tipo assim, da IA, essas coisas assim. Agora a gente vai para a segunda pergunta, que eu achei ela bem interessante, vai dar muita informação. Você acha que as redes sociais ajudam a dar voz aos mais vulneráveis ou acabam reforçando ainda mais as desigualdades? Bom, é importante a gente considerar também uma questão que vincula, né, uma teoria, um estudo do Milton Santos. Milton Santos, vocês conhecem, né? E ele vai falar sobre a era da globalização. A era da globalização, né, lá em 1990, quando surgiu a internet, a gente achava que a internet ela era a grande salvadora do mundo, né? Que ela ia resolver todos os problemas sociais existentes na face da Terra. E o que se observou? Se observou justamente o contrário, né? A desigualdade, a internet, ela potencializou, ela, no meu ponto de vista, ela aumentou as desigualdades sociais. E se vocês querem um exemplo bem prático disso, foi o que nós vivemos durante a pandemia, né? Durante a pandemia, nós tivemos, infelizmente, né, nas escolas públicas, que as crianças, os alunos não tinham acesso à tecnologia
e infelizmente eles ficaram sem estudar, né? Eles não puderam seguir estudando. Então, se você está ligado aí o que a gente está construindo aqui de raciocínio, já deu para fazer um link com o que a gente abordou na primeira questão, né? A questão da desigualdade social. Então, a partir do momento que eu não tenho acesso ao conhecimento, né? Que eu fui privado, e aí vem o exemplo da pandemia, que o governo teve que de último instante pensar num recurso, né, para que as pessoas que não tinham acesso à conectividade ou não tinham dispositivos eletrônicos, eles tinham que dar conta de estudar, e ele monta o PAC, aquele programa do governo, né, que as crianças respondiam em casa algumas questões e já estava aprovada. Uma lista de caderno. Exato. Isso aumentou a desigualdade social. A gente pôde ver que, infelizmente, as pessoas vulneráveis, marginalizadas, elas ficaram sem acesso ao conhecimento. Então, isso agrava ainda mais a desigualdade social no Brasil. E é importante considerar a fala de José Murilo de Carvalho. É importante considerar a fala de José Murilo de Carvalho em Cidadania Operária, né? Talvez pareça um pouco confuso, mas se a gente seguir numa linha de raciocínio, a gente consegue entender o seguinte: o Brasil, ele foi projetado para ser um país subdesenvolvido, né? José Murilo de Carvalho já falava isso, e outros tantos historiadores também. Darcy Ribeiro, né? Um antropólogo e historiador brasileiro. Então, se a gente seguir essa linha de raciocínio, a gente consegue entender, né, o porquê que na pandemia e o porquê que a falta de informação e educação no Brasil, elas são dois grandes fatores, né, que potencializam a desigualdade social. Porque isso é um projeto político, né, para manter estruturas desiguais. Então aí está a resposta, né? Por que a educação no Brasil ela nunca melhora, independente de ser governo X ou governo Y? Porque isso é uma estratégia de manutenção de poder que independe de quem está no governo. Uma questão muito boa que eu achei que você levantou foi a questão da pandemia, né? O Enem, na época, foi online, não foi? Sim, nós tivemos duas aplicações, né? Como sempre existiram. Foi a aplicação do Enem presencial, onde os meninos iam com 2 máscaras e a cada 2 horas ou uma, não estou bem lembrada agora, se solicitava a retirada da máscara. E também teve a segunda aplicação, que ela a aplicação digital. Sim, é verdade, ela surgiu no contexto da pandemia. Pois é, então essa questão aí da desigualdade também, as pessoas que não tinham esse acesso à internet não podiam, né, fazer essa... E, consequentemente, né, não conseguiram também ter as mesmas possibilidades do que aquele que estudou numa escola, que seguiu, né, um roteiro de estudo, que teve um planejamento, que teve a sequência do material didático. Então, sempre a questão da desigualdade social, ela está vinculada à falta de conhecimento. E o conhecimento no Brasil não é para todos. O conhecimento no Brasil é para quem pode pagar por ele, infelizmente. Agora a gente vai para a terceira pergunta, que é: por que a desigualdade social é tão conveniente para quem está no topo da sociedade? Aí nós voltamos ao princípio, né? Por que a educação no Brasil ela nunca melhora, né? É um projeto político, é algo que já foi criado para a gente ficar no subdesenvolvimento. Para eu ter o quê? Sempre uma mão de obra desqualificada, né? Uma mão de obra que é alienada, porque se eu investir muito na educação, o que vai acontecer? Eu vou ter pessoas, eu vou ter uma mão de obra com uma formação cidadã ótima, né? Com poder de entendimento das coisas muito grande. E isso talvez seja um perigo, porque a partir do momento que eu tenho conhecimento, que eu sei dos meus direitos, eu vou questionar muitas coisas. Então, para responder essa pergunta, é só a gente entender mais uma vez o quê? Que o Brasil, ele precisa de uma mão de obra. Quem manda no Brasil, né? A gente já sabe
que são as elites. E quem são as elites dentro do país? É o agro, né? O agro não é ter 20 vaquinhas e achar que é do agro, é o agro potente, né? Nós temos também a questão da mineração, a questão da indústria e a questão do banco. Então, esses quatro grupos, vamos dizer assim, são eles que compõem a elite do Brasil. Todos esses grupos precisam de uma mão de obra. Quanto mais barata é a mão de obra, melhor para mim, né? Que tô aí no topo da como é que tu falaste que eu esqueci agora? Da cadeia. Da cadeia, né? E aí, se você ainda não entendeu, eu te convido agora a pensar na obra da Tarsila do Amaral da Bapuru, né? Que ela retratou isso. Então, o cara não tá entendendo o que o Darcy Ribeiro fala, o cara não tá entendendo o que José Murilo de Carvalho fala, o cara não entendeu o que Ariano Suassuna fala. Então ela foi lá e desenhou. Tá, então eu vou desenhar. E desenhou a Bapuru, né? E se vocês lembrarem agora do Abapuru, é aquela imagem, aquela representação da figura humana que tem a cabeça minúscula e pés grandes imensos, né? Para quê? Justamente para dizer, eu quero uma população alienada, que pense pouquinho, né? Mas que tenha braços e pés imensos para trabalhar. Aproveitando que você está trazendo muitos repertórios para a gente aqui, eu queria também apontar um repertório que se encaixa muito bem com essa pergunta, que é o Karl Marx, no seu conceito de mais-valia, né? Lembrei aqui, o conceito fala que os trabalhadores, né, basicamente, eles suam muito e, no final das contas, quem ganha de fato são os burgueses, né, os donos de empresa. Ou seja, o mais-valia basicamente é explicando que o trabalhador não recebe de fato o que ele deveria ganhar. Vamos lá, Vivian. Agora vamos para a última pergunta. A gente está na questão aqui, como o lugar onde a pessoa nasce define o que ela vai ser, as chances que ela vai ter na vida dela. A gente vai responder essa pergunta se mantendo dentro do eixo, né, da espinha dorsal, que foi essa nossa conversa. Então, pensando na desigualdade social, o lugar, né, que essa pessoa ela vai conseguir chegar, muitas vezes não vai ser muito longe, né? Porque a gente tem que pensar que a desigualdade social, uma outra camada dela, é a falta de oportunidade. Então, muitas vezes, sem acesso a empregos dignos, e veja, o emprego digno ele está vinculado ao quê? Acesso a conhecimento. Então, sem acesso a emprego digno, a educação de qualidade, né? É muito difícil eu conseguir migrar para um lugar onde eu vou ganhar bem, porque eu não sou uma pessoa qualificada, eu não consegui estudar. Então, essa falta crônica, né, de oportunidades, ela vai criar barreiras quase que intransponíveis para eu me movimentar dentro da sociedade, para eu ter uma mobilização social, tá? Por quê? Eu não estudei, eu não consigo um emprego digno, sem conseguir um emprego digno, eu não consigo me mobilizar dentro da sociedade. Quando eu falo mobilizar, eu estou falando ir ao supermercado, acessar alguma coisa que tenha a ver com lazer, né? Eu sem dinheiro, eu não faço nada dentro da sociedade. Então, basicamente, é isso. Exato. Ô, Vivian, agora para finalizar, a gente queria te agradecer dando uma lembrancinha. Muito simples, sabe? Porque foi uma coisa muito corrida esse podcast, mas tá aqui para você lembrar da gente. Olha, que a sua presença foi muito ilustre. Muito obrigada, com certeza gente. Agregou muito pro trabalho. Obrigada. Deu para entender bem, né? Que foi uma pessoa bem autêntica que a gente escolheu. Obrigada. Sempre lembrem que a desigualdade social não pode ficar naquele senso comum. De um lado quem tem dinheiro, do outro lado quem não tem. É preciso entender um pouquinho mais, né? É preciso ir um pouco mais a fundo e entender que a desigualdade social ela tem níveis, ela tem camadas. Um abraço. Tchau. Agradeço, obrigado. Obrigado, todo mundo. Um abraço.